Bom, boa tarde a todos. Oficialmente a abrir aqui o nosso primeiro encontro de 2026 da nossa rede, que é tão ativa, tão pulsante e tão desejada por todos nós. É, apenas para passar aqui, o que é que vamos vivenciar hoje à tarde? Meu nome é Thaisa Cavalcante, trabalho na AIMA, faço parte da equipa técnica da REI desde o ano. Acho que ela geral. Queria pedir a todos mais uma vez para tirarem os vossos sons para que não atrapalhe aqui a intervenção dos outros colegas que vão falar hoje durante a nossa tarde. O nosso programa de hoje, que nós recebemos todos por e-mail ontem, nós vamos abrir a sessão como vamos abrir agora. Vamos ter uma intervenção por parte do nosso consórcio REI, em que a AIMA faz parte, assim como o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, que é o EDUCA, mais usual, estamos a usar esse nome do Educa, e da Fundação HCAM, que fazem esse consórcio das três entidades que compõem a REI. Vamos ter uma palavra dos nossos três membros do consórcio. Talvez o membro do consórcio da Fundação HCAM fale durante a nossa tarde, porque está também em outra reunião paralela. Depois disso, teremos uma convidada internacional, que faz parte do Conselho da Europa, que é chefe da Unidade de Integração e Inclusão do Conselho da Europa, que vai trazer a experiência que eles têm no projeto das cidades interculturais, que muitos de nós conhecemos, a REI é parceira, a nossa querida Rita Marascalt, que aceitou estar conosco hoje à tarde. Depois Do quê? teremos Diz um tudo bem? momento do Tudo Instituto bem. de Educação, Qualidade e, e O ano Avaliação, passado participei que e vai enviavam depois, passaram uns dias. Gostaria que tirassem os sons mais uma vez. Às 15h20, então, voltamos a partilhar aqui o nosso programa. Os colegas do Educa vão aqui partilhar a nossa Ana Pina um pouco sobre a ENEC 2025, que é um assunto muito discutido aqui na nossa rede, nas escolas, e vamos ter depois um momento de questões também e partilha. Vamos partilhar os nossos eventos de 2026 da REI e também fazer um resumo do que foi o ano passado, que foi bastante intenso, e apresentar o foco desse encontro também é a avaliação que todos responderam por e-mail e nós estivemos a produzir uns vídeos que vão gostar bastante. E depois vamos ter, como sempre, uns momentos de diálogos em grupos em que queremos vos ouvir sobre como poderemos trazer os nossos contributos individuais para a nossa rede e para as escolas. E encerramos então aqui às 5. Podes passar, Diana? Antes desse momento, queria então introduzir aqui a nossa colega Mônica Mascarenhas, da Fundação HCAM, também faz parte da nossa equipa técnica. Mônica? Então é isso, para quem está a chegar de novo, nós sempre vamos também criando assim um espaço para acolher quem chega de novo, porque podem chegar e chegam membros novos à equipa, chegam também docentes novos, colegas novos às escolas, então tomamos sempre aqui este tempinho para nos reapresentarmos e apresentarmos a Rei de uma forma muito resumida. Então a equipa técnica neste momento faz parte aqui a Thaísa, eu, da Fundação HK e a Diana. Quer dizer Alô? olá? Bom dia, não, boa tarde. E do Educa, que são estes três parceiros, né, que implementam a REI. Também temos a colaboração da Ana Pina, sempre que possível. Depois, Ana, se quiser dizer aí uma palavra, e hoje também vai estar aqui hoje bastante presente no encontro. Quer dizer olá, Ana Pina? Estás sem som. É só para dizer um olá e boa tarde a todos e a todas e que corra tudo bem hoje e para a frente. É isso. E há muitos de vós já conhecem a Ana Pina, porque a Ana Pina já esteve aqui também bastante presente na equipa técnica. Então, relembrando para quem chega de novo, colegas novos na REI, a REI é a Rede de Escolas para a Educação Intercultural, é um programa nacional que tem como objetivo promover o acolhimento, a integração, o sucesso educativo de todas as crianças e jovens, desde a educação pré-escolar ao secundário, com um foco muito importante, que é o da interculturalidade nas escolas, a valorização e o respeito pela diversidade,
gerando aqui condições para que possamos nas escolas criar relações seguras, positivas, democráticas e de aproximação e envolvimento de todos os membros da comunidade escolar, porque sabemos que para ser escolas verdadeiramente interculturais, precisamos estar todos envolvidos nesse processo, precisamos todos fazer parte. Nós fazemos todos parte, mas ativamente também assumir esse espaço de co-construção da escola que queremos ser. Então, as escolas da Rede Escola para a Educação Intercultural são essas escolas que assumem com muito compromisso esse caminho, esse objetivo de aprofundar a interculturalidade nas escolas de muitas formas e a partir de uma abordagem de escola toda, de whole school approach, se quiseres passar, Diana. Isto significa que as escolas que cá estão cuidam, refletem, trabalham, investem para que, do ponto de vista da cultura nacional, sejam escolas que tenham uma governança participada, com as pessoas envolvidas, com uma comunicação interna e externa inclusiva e congruente com a diversidade. Cuidamos da gestão dos profissionais, porque é preciso isto. Nós estamos todos a aprender o que é viver em sociedades plurais e, por conseguinte, também em escolas plurais. E estamos mesmo todos a aprender, mesmo. É um caminho de aprendizagem para todos e para isso também precisamos dedicar esse tempo de investimento para o desenvolvimento profissional. É um dos investimentos que a REI faz. E também são escolas que pensam nos serviços que têm, pensam naquilo que fazem desde que entramos na escola, na secretaria, ao que comemos no refeitório, ao que vemos, aos recursos de aprendizagem. Ah, ser uma escola curricular implica isto, implica esta transversalidade de pensamento. E também no currículo, não é? Como é que nós, como escolas, vamos criando condições para que as práticas pedagógicas sejam promotores da diversidade e valorizadores da diversidade, que reconhecem a diversidade como um recurso de aprendizagem, também uma plataforma de aprendizagem para todos, para quem chega e para quem cá está, e também cuida para que os recursos pedagógicos, didáticos, sejam diversificados, sejam congruentes com a diversidade em presença, com diversidade de perspectivas, de narrativas, de fontes, para que todos possamos crescer com esta riqueza que é a diversidade que temos nas escolas. E o pilar comunidade, em que pensamos com escolas também, como é que a escola é um recurso para a comunidade e vice-versa, como é que a comunidade também é um recurso para a escola, sendo que um dos focos importantes aqui é a participação, das famílias, o envolvimento em parceria com os parceiros. Não podemos fazer este caminho sozinhos, então as escolas interculturais tendem a baixar os seus muros, não é? Porque sabem que não têm as respostas todas. Para que conseguimos esta inclusão dos migrantes, precisamos mesmo também colaborar com os serviços sociais e comunitários em torno de nós, e fazemos este caminho de uma forma holística, transversal, integrada. Então, as escolas que nós temos neste ciclo, 64 agrupamentos de escolas e escolas, públicas e privadas, 440 e tal escolas, e é uma alegria, sempre nos juntamos porque neste caminho que é uma aprendizagem para todos, beneficiamos muito de estar juntos, de partilhar experiências, de nos co-inspirarmos e de partilharmos recursos, partilharmos soluções. Então é isso que fazemos na rede. Hoje não é exceção. Podes passar, Diana. Hoje vamos aproveitar. Exato, como é que fazemos isto? Como é que nós fazemos isto? Organizamos-nos por diferentes boas desculpas para estarmos juntos, para nos encontrarmos, que é a nossa proposta metodológica. Os encontros regionais como este são encontros dedicados ao pensamento da própria rede, à gestão da própria rede, a temas que são importantes e que as escolas identificam como necessários, e são destinadas às equipas rei das escolas. Depois temos as curtas de inspiração. Nós usamos a imagem do cinema. As curtas de inspiração, que são momentos mais curtos, de uma hora e meia, em que alguém vem com um saber específico, com uma evidência, com um recurso muito concreto. Normalmente são pessoas externas à rede que nós convidamos para também nos inspirar, nos dar a informação necessária para a nossa ação. E estas curtas de inspiração, a partir do ano passado, têm sido abertas, abertas à participação de mais pessoas que não são membros da Escola Rei, o que também é uma mais-valia. E a mostra de práticas é um encontro em que as próprias escolas, membro, apresentam práticas
apresentam aquilo que fazem, não na perspectiva de montra, não é? De mostra de boas práticas, porque acreditamos que todas as práticas vistas de perto têm sempre espaço para enriquecer e para aprender, e também porque usamos às vezes este espaço para trazer coisas que estão inacabadas ou com questões. Portanto, as mostras práticas é mesmo para isso, para podermos trazer o que estamos a fazer e aprender com isso. É um evento de muita generosidade quem traz as suas práticas, e é sempre um espaço de aprendizagem incrível, um espaço de aprendizagem dialógica incrível. Então, nas mostras práticas, as escolas membro trazem o que estão a fazer, com uma temática, normalmente tem uma temática associada, partilham a prática e depois criamos espaços de reflexão. À luz dos temas de referência, refletimos juntos, damos inputs, partilhamos experiências, olha, connosco funciona isto, experimentámos, não funcionou, temos este desafio e vamos juntos construindo caminhos da interculturalidade. Tudo isto que fazemos, esta nossa proposta metodológica é muito ancorada eh, numa abordagem da aprendizagem dialógica. Não é? Esta rede é uma rede de aprendizagem cooperada e é este espaço de diálogo que nos permitem ir construindo novas sinapses, nos permitem ir encontrando soluções, motivando também, co-inspirando juntos, para fazermos o nosso trabalho nas escolas da melhor forma possível, porque somos sempre escolas e profissionais muito empenhados. E isso, aproveito para vos qualificar por isso. Então, isto para quem chega é relembrar o que é rei. E agora sim podemos avançar. Diana. Então, sendo o primeiro encontro do ano, queríamos muito também ter aqui a voz dos membros do consórcio, das entidades responsáveis por este programa. Se calhar vou começar por dar a palavra ao Dr. José Reis, vogal, diretor do Departamento para a Igualdade e Combate ao Racismo, Xenofobia e Discriminação, RESPECT. E depois vamos seguindo pelos membros todos. Se calhar começamos pelo Dr. José Reis. Depois vemos o Filipe, já está o Filipe, para terminar com a Eulália. Depois também pode fazer a ponta aqui para a intervenção da Ana Pina. Então, Dr. José Reis, Muito o palco é bem. seu. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. É um gosto estar aqui convosco. Em primeiro lugar, aproveito para cumprimentar a todos os que estão aqui a assistir, também aos meus colegas mais diretamente do consórcio, ao lado Alexandre e em representação agora do Educa, e ao Filipe Martins também aqui em representação da Fundação HK. Eu estou em representação da AIMA, a todas as escolas e agrupamentos de escolas, naturalmente, aqui presentes. Ao nosso, eu agora fiquei na dúvida se será o Ben Freeman ou a Rita do Conselho da Europa que fará também a sua intervenção, e à equipa técnica que faz toda esta magia acontecer. Obrigado a todas vós, Mónica, Diana Fernandes, Thaísa, Ana Pina também. Muito obrigado por toda esta organização e por conseguirem juntar e criar este momento também aqui de partilha. Nós, e muito obrigado também, Mónica, pelas palavras anteriores que, no fundo, explicam muito bem aquilo que se pretende com o Rei, que haja aqui este fortalecer de um contexto onde a diversidade cultural, a valorização dessa diversidade é uma mais-valia e é acarinhada por toda a comunidade educativa. E nós, enquanto Agência para a Integração, Migrações e Asilo, não podemos ignorar o facto que em 2017 havia cerca de 422 mil imigrantes em Portugal e em 2025 estamos aqui entre 1,5 milhão a 1,6 milhão. E naturalmente isso também se reflete naquilo que foi a mudança no contexto escolar, que também reflete esse crescimento de alunos estrangeiros nas escolas. Sabemos que agora o que eu vou dizer é um clichê que levanta muitos desafios, mas que esses desafios devem ser encarados como reais oportunidades de valorização de toda a comunidade educativa. Mas eu acho que é um clichê que vale a pena repetir porque é pura verdade. Se nós conseguirmos ter esta visão de que a diversidade enriquece todo o nosso contexto onde estamos, a forma como encaramos
estas novas pessoas, estas novas formas de pensar, estas novas culturas, muda radicalmente. Porque deixamos de ver problemas, passamos a ver Pois. efetivamente oportunidades. E, na realidade, se nós voltarmos atrás, e este ano faz 10 anos de existência da REI, e eu fui buscar aquilo que foi a primeira edição, digamos assim, e haviam cerca de 23 agrupamentos e 126 escolas. Nesta terceira edição, existem 65 agrupamentos e mais de 446 escolas do ensino regular, profissional, públicas e privadas. E isto também deve refletir aquilo que é o trabalho que tem vindo a ser feito, aquilo que também são as alterações que têm vindo a acontecer no nosso tecido escolar, no nosso tecido societal também, e em particular, neste caso em concreto, no tecido escolar, e a forma como as escolas efetivamente vão se adaptando e vão construindo e vão aderindo àquilo que são as melhores metodologias, os melhores instrumentos para fazerem face às mudanças que vão ocorrendo naturalmente. Um, e aquilo que eram os pilares foram já referidos pela Mónica, portanto, eu não vou repetir, mas efetivamente este trabalho colaborativo, esta cultura organizacional, esta relação com a comunidade e com o currículo, onde é valorizada a diversidade como fonte de aprendizagem e o desenvolvimento pessoal coletivo, efetivamente acabam por ser mais-valias naquilo que é o trabalho diário das escolas. E nós, e eu aqui enquanto representante da AIMA, também resta-me dizer-vos que para nós achamos que é uma boa forma de fazer as coisas, achamos que é uma boa prática, achamos que deve continuar a ser acarinhada e fomentada pelos vários parceiros. Nós sabemos que agora existe um novo contexto que também veio com este número, com este aumento de estudantes que tem a ver também com a questão da língua, que acaba por ser aqui também um outro desafio, e que também é necessário fazer e dar resposta a este novo contexto. Há aqui novas populações, novas nacionalidades a entrar, e mais se justifica ainda que haja novos instrumentos e que os instrumentos que existem possam ser reforçados. Um, para também não me alongar muito mais, dizer-vos e dar-vos esta palavra de alento de que nós, enquanto AIMA, continuamos empenhados em fomentar esta rede de educação para a escola, a rede de educação para intercultural, que vamos continuar a trabalhar nestas áreas, nomeadamente também há aqui um projeto que está a ser trabalhado no que diz respeito a este apoio a estes mediadores linguísticos e culturais que estão a trabalhar nas escolas para que possam estar ainda mais capacitados. Existem outras situações que também gostaríamos que fossem colocadas em prática e que já foram enunciadas em momentos anteriores. E desejo que este momento aqui de partilha seja rico, que traga aqui mais motivação para continuarmos a fazer o nosso trabalho e que possamos todos nós contribuir para que a integração e a inclusão de toda a comunidade, de todos os estudantes, quer imigrantes, quer das comunidades ciganas, que eu tenho que fazer sempre esta referência, quer de outros estudantes que por algum motivo estejam aqui em situação de maior vulnerabilidade, se sintam iguais, e que a equidade também seja um princípio e um valor promovido dentro de cada uma das escolas. Portanto, muito obrigado e que seja uma ótima sessão. Eu ponho aqui Obrigada, Muito doutor José obrigada. Reis, obrigada. Reis. E eu penso que o Felipe, o gestor de educação da Fundação, ainda não entrou. Ah, já entrou. Que seria bom ser o Felipe, para depois podemos passar a palavra à doutora Laura, que ela tem alguma continuidade com a colega Ana Pina. Felipe, estás em condições para poder Estou. parecer boa? Então, passo a palavra. Obrigado, Mónica. Então, boa tarde a todas e a todos, que peço desculpa por ter entrado um bocadinho depois, mas o meu colega José Reis acabou por referir um dos projetos que estamos também muito empenhados em contribuir, que é o do apoio e da capacitação dos mediadores linguístico-culturais, e foi exatamente esse tema que me atrasou na entrada para este encontro, e sobre o qual esperamos ter assim, também novidades para partilhar com as escolas muito em breve.
É com muita, muita, muita alegria que estou aqui e que vejo acontecer este primeiro encontro da REI deste ano no letivo. Este atraso de alguns meses teve, acima de tudo, a ver com ajustes nas várias organizações do consórcio, como compreendem, mas acima de tudo também com uma vontade grande de preparar o ano letivo com muita solidez e o trabalho que temos pela frente. Para a Fundação HK, o trabalho em torno da educação intercultural e do pluralismo é um pilar fundamental. Há muitos anos que trabalhamos em parceria com o Ministério da Educação, com o antigo Alto Comissariado para as Migrações, agora a AIMA, nestas áreas e continuamos profundamente comprometidos com a promoção e a valorização da diversidade e a inclusão nos contextos educativos e, em particular, nas escolas e nos agrupamentos de escolas portugueses. Esse compromisso está de pedra e cal, é por isso que continuamos muito empenhados em dar vida e animar esta rede de escolas e em aprender, em criar espaços de aprendizagem em que possamos continuar a aprender juntos. As escolas REI são uma inspiração para nós, são uma inspiração para o país e acarinhamos muito este espaço de reflexão conjunta, de aprendizagem, de experimentação e erro, de alguma utopia também. No fundo, temos aqui uma comunidade de aprendizagem que ousa e experimenta fazer diferente em prol da inclusão de todos. Um, Desejo que seja o primeiro passo de um ano muito rico, com esperança, um ano em que as escolas têm pela frente desafios, mas têm também um lugar essencial na sociedade hoje em dia, e não refiro só a importância da promoção das aprendizagens académicas, mas em particular, nos tempos que correm, parece-me que as escolas são os maiores bastiões da justiça, da democracia, da igualdade, de valores que estão cada vez mais sob ataque, sob ameaça, e é nas escolas que eles podem continuar a florescer, a prosperar e a guiar a sociedade. Sem pressão, mas na verdade é nas escolas que nós aprendemos a democracia e aprendemos a justiça. A diversidade é uma força nesse processo, nunca um desafio. Ela não é um obstáculo, ela é uma força no processo de construção de sociedades mais justas, mais coesas, mais democráticas. Então a REI é o melhor laboratório para isso. Portanto, estamos com muito, 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 muito compromisso convosco. Contem com a Fundação HK, assim como com todos os parceiros que promovem esta rede, para vos apoiar, na construção desta sociedade que tanto desejamos e que a escola pública é, um dos pilares centrais. Estamos convosco, um ótimo trabalho e até breve. Obrigada, Filipe, pelas palavras inspiradoras e motivadoras. Eu arrisco dizer que estes profissionais, estas escolas, não se sentem pressionados com o que trouxeste. Sentem-se vistos e acuados e com companhia, porque somos mesmo profissionais e escolas empenhados neste bem comum. E chamava agora à fala e à palavra a doutora Eulália Alexandre, subdiretora, vice-presidente, aliás, do Conselho Diretivo do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, IP, também para as suas palavras aqui à rede neste primeiro encontro. Olá, obrigada, Mónica. Obrigada também pela apresentação. Ainda estamos todos aqui a hesitar, não é? Entre DGE, Educa, ainda temos aqui este caminho a percorrer. Deixem-me, em primeiro lugar, agradecer a todos a presença, agradecer aqui às nossas escolas, a estas equipas. Vemos que há mediadores, há professores, há outras pessoas que fazem parte, há mediadores culturais e linguísticos, há esta comunidade que se junta para discutir, eu diria que um dos temas mais importantes da atualidade das nossas escolas, se não o mais importante.
Dizia o José Reis que nós aumentámos muito e que a rede tem 10 anos e que aumentámos muito o número de cidadãos migrantes em Portugal. Nas escolas temos mais 100.000 alunos em 10 anos. Ultrapassa um bocadinho os 100.000 alunos. E, portanto, esta rede acompanha, e dizia ao Filipe que era um laboratório em que mas este laboratório tem visto sempre as variáveis a serem modificadas a cada ano, a cada instante, e tem respondido de uma forma inacreditável. E por isso, em primeiro lugar, o meu agradecimento ao trabalho que é feito nas escolas, ao trabalho que é feito nas equipas, e depois permitam-me também um agradecimento a este consórcio que é um desassossego, porque não nos deixa estar parados, não nos deixa não pensar mais, e muitos dos responsáveis por este desassossego, se assim me permitem, do consórcio, é também esta equipa técnica que todos os dias tem uma ideia, todos os dias quer fazer mais com menos pessoas, porque os recursos estão como em todo lado, não é? Nas escolas também não há professores, aqui nas nossas entidades também ficámos sem recursos humanos, mas este trabalho nunca está em causa e daí que nós percebamos também a importância que é dada não àquilo que nós dizemos que é o folclore de receber alunos estrangeiros ou de diferentes nacionalidades ou de outras etnias ou de grupos mais vulneráveis, mas é um trabalho sustentado naquilo que são os 3 pilares com que queremos trabalhar todos os dias. As questões da cultura da organização, da comunidade e do currículo. Não se pode acrescentar camadas ao trabalho da rede. A rede tem que ser um trabalho dentro da escola, dentro do currículo, dentro da organização. E por isso, este agradecimento por este trabalho que se tem feito e o que tem feito. É um prazer enorme estar aqui convosco hoje, neste primeiro encontro, e nesta iniciativa, porque ela de facto promove a equidade, promove o sucesso de todos os alunos, e quando nós dizemos todos, são mesmo todos. Não há aqui nenhuma possibilidade, só que um fique para trás, ou uma aluna, ou uma criança, ou um jovem, já não cumprimos a nossa missão enquanto escola e enquanto entidades. Uma palavra apenas para dar uma pequena explicação. Este encontro nós já conversámos muito no consórcio com a equipa técnica e o Filipe também já explicou um bocadinho, mas também ficou a dever-se algum atraso nesta organização do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, porque nós ainda somos DGE, ainda somos Direção-Geral da Educação. Constança, se quiser fechar o microfone, nós não ficamos a saber o que é que está a conversar. Muito obrigada. Mas temos todo o prazer em que converse connosco, obviamente. Obrigada, já está. Pronto, aqui esta ideia de que nós somos Direção-Geral da Educação, mas já somos Instituto da Qualidade e da Avaliação, e este processo que está desde agosto a tornar-se realidade, parece que finalmente agora, durante o mês de janeiro, vai acontecer. Ficámos sem alguns recursos, o que atrasou também aqui o trabalho da equipa e atrasou o trabalho que estávamos a fazer. E, por outro lado, como todos se aperceberam, temos uma nova estratégia de educação para a cidadania, com uma nova dinâmica de implementação que obriga a mais comunidade, e a minha colega Ana Pina, que está aqui também hoje para falar convosco, explicará melhor. Também, pela primeira vez, aprendizagens essenciais de cidadania e desenvolvimento, e muita atenção porque, em princípio, a partir de fevereiro, vamos ter consulta pública para os descritores de desempenho que irão ajudar a avaliação também. É apenas uma ajuda para os professores e para as escolas poderem construir os seus critérios de avaliação. Não são critérios de avaliação, são apenas descritores, são apenas níveis em que as escolas podem usar para fazer os seus critérios, porque a autonomia está na escola. Vão para consulta pública, provavelmente final de janeiro, início de fevereiro, e contamos com todos. Haverá depois um pedido especial às escolas da REI, as que estão a trabalhar, para nos ajudarem a fazer mais e melhor, porque é isso que se pretende. Não fazemos sentido sem o vosso apoio e o vosso patrocínio neste sentido. Sabemos que temos nesta nova dimensão aqui da nossa estratégia, temos o pluralismo e a diversidade cultural. Obviamente que estamos aqui a falar de interculturalidade, e esta interculturalidade enquanto abordagem educativa que vai para além do reconhecimento da diversidade. Portanto, se queremos acolher a diversidade, também queremos educar na diversidade.
Não são só os alunos que chegam que têm que ser acolhidos na sua diversidade. Os alunos que se encontram nas escolas, já, sejam eles originários de Portugal, de qualquer outro país, têm que ser educados nesta oportunidade de acolher diversidade. E é este o trabalho que nós temos, dizia o Filipe, nós temos que deixar de olhar para esta visão como um desafio. Ela já não é um desafio, é uma realidade. Temos é que a aproveitar para trabalhar com ela nas nossas escolas e tirar dela fazer dela o sentido de pertença e transformá-la na cultura de escola. Porque só com estas duas ideias é que nós conseguimos chegar mais longe e é esta a aposta do Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Agora aqui tem uma vantagem, tem parceiros. Já tem rede, já tem equipa e tem parceiros. Tem este consórcio que nos ajuda todos os dias a trabalhar melhor. Claro que isto está tudo articulado com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que é o referencial. Portanto, nós temos muito bem que ler os documentos. Nós não precisamos que as escolas nos mandem a sua estratégia de educação para a cidadania. Precisamos é que façam dela um instrumento de reflexão, um instrumento de partilha e um instrumento de trabalho. Se precisarem de apoio, peçam. Nós todos estamos cá, esta equipa REI e também o Educa agora, mas por esta valorização da diversidade, para esta participação democrática, para preenchermos estes campos que são essenciais e que parece que agora ganharam um novo intervalo, ganharam um espaço sem ninguém. Não, este espaço é todo, tem que ser vivido por conhecimento, por ação e por toda a gente a participar. Por isso, esta REI é o nosso espaço privilegiado de concretização da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, desta cultura da organização das escolas e que transforma a cidadania num exercício ativo. Eu não tenho que aprender o que é cidadania sem depois a exercitar. Tenho que ter conhecimento e depois transformá-la em ação, e é o que esta REI, o que os professores, as equipas que a integram, os mediadores, os colegas que estão noutras áreas da escola estão a fazer. Por isso, agradecer muito, muito, muito o desempenho das escolas, o trabalho dos técnicos, das lideranças, porque acontece entre todos, da comunidade, do trazer à escola, da convivência intercultural. Não vale a pena dizer que somos uma escola que está voltada para e depois dizer que os alunos que nasceram cá estão a ser atrasados pelos que chegam. Nem atrasados nem adiantados. O que vai estar na vida é a interação e o conhecimento faz-se por essa interação e pela oportunidade. Por fim, dizer que o Educa vai seguir à Direção-Geral de Educação, reafirma o compromisso em trabalhar nesta rede de escolas, nestas práticas, e estará sempre à disposição de todos para trabalhar para que a interculturalidade seja, de facto, uma realidade no nosso país. E como dizia o Filipe, as escolas, se calhar, são mesmo o espaço da reflexão, do desenvolvimento do espírito crítico, porque há muitas vozes que estão a gritar e quando os que falam mais baixo se calam, são os que gritam que são ouvidos. Portanto, nós, mesmo que numa voz mais baixa, temos que fazer-nos ouvir e pôr os nossos alunos a pensar se o que está a ser dito é verdade, se o que está a ser dito se pode transformar numa realidade num país que se quer democrático e participativo. Portanto, é esta a mensagem para todos os que constroem a educação todos os dias e, obviamente, a cidadania, mas coloquem-na no currículo, porque a história ensina-nos a cidadania e a cidadania traz-nos a história. Portanto, muito obrigada e aproveitem todas as matérias para trazer esta REI viva para o nosso trabalho. Obrigada. Obrigada, Eulália. Em nome da REI, agradecemos aqui as suas palavras, que são sempre tão ricas e tão inspiradoras, e também agradecer aos outros colegas membros do consórcio também pelos contributos, principalmente para as novas equipas que estão a fazer parte das escolas nesse momento. É muito importante verificarem que a REI segue forte, segue entusiasta, e estamos aqui para vos apoiar. O nosso objetivo principal é esse, apoiar as escolas por e-mail, e temos um relacionamento muito próximo. Bom, seguimos então. Nosso próximo momento, Diana, queria que então passasses aqui o PowerPoint
introduzir aqui o nosso PowerPoint. O nosso próximo momento, queria convidar a nossa colega do Conselho da Europa, um momento internacional, um convite aqui ilustre para enriquecer aqui o nosso momento, só para nós vermos aqui o nome da nossa colega. Eu vou fazer um misto de apresentações em inglês e português, a intervenção da colega será em inglês, mas no final fazemos um repto das principais ideias da intervenção em português, para caso tenha, né, falhado alguma coisa. Rita Marascalchi, are you there? I'm here. Can you hear me? Yes, perfectly, Rita. Nice to meet you. It's an honor to have you with us. Thank you, Thank you Thaisa, so for much. inviting. Thank you so much. We are 142 people here now, so we are glad to have you with us. I will explain it before. I will present you in Portuguese, okay? About your work, about what you bring to us today. So we are here 142 people, most of them teachers, but you have mediators, we have people working in the schools in our network. And we started the works today about this new year. So Rita Marascalchi is agora em português, é a nossa colega, é a chefe da unidade de interculturalidade e integração do Conselho da Europa. A Rita, nós convidamos a Rita para trazer um pouco sobre o que é que tem sido feito na Europa, não é? No Conselho da Europa atualmente, nesse âmbito. Os desafios são a nível europeus e mundiais, em relação aos novos alunos migrantes e minorias, e também alunos portugueses que precisam do nosso apoio. A Rita é pós-graduada na Universidade de Pádua e também é licenciada em Ciências Políticas. So, Rita, the audience is all yours, okay? So we deserve about 10 minutes to your presentation about the intercultural cities and about interculturality views in the European way. The word is all yours. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Thaisa, for inviting and the Intercultural Cities Program to be represented here and to open the first National Ray meeting of 2026. It's really a pleasure and honor to be with you, even though it's only online. And apologies for not being able to address you in Portuguese. I hope that we can understand each other, and I'm also ready to share the intervention with Thaisa and the team if you wish. So after today. So you asked to share a few thoughts with the teachers, the mediators, and the local partners, and it's a real pleasure to talk with you and the people that make this network such a powerful force for inclusion. You mentioned that the Intercultural Cities Network is managed by the Council of Europe, for whom I work, and the Council of Europe is a big intergovernmental organization of 46 states with the mandate to protect human rights, strengthen democracy, and uphold the rule of law across the continent. So why does it deal with intercultural inclusion? That's because intercultural inclusion, in our view, sits at the heart of that mission. So it is both a human rights objective and a practical approach to build societies where everybody belongs and can contribute and thrive. And talking about schools, when schools become places that embrace diversity, that promote equality, and that practice democracy and foster meaningful interactions, so schools in this way create safe, empowering environments where the learners can thrive and become active and fulfilled members of society. And doing so, they also strengthen social cohesion, which is the fabric of our communities and the resilience of our democracies. The Intercultural Cities Program is now a network that counts over 150 members, cities and regions across all continents. The program supports local authorities to turn diversity into an asset across all policy areas. So when we talk about intercultural inclusion, looking at the education work, we focus on 4 practical principles. Equality, which in education means ensuring that every child, every learner has the resources and the support they need to succeed. Diversity,
which is recognized and valued as unique and depending this, no matter the cultural, linguistic, and social backgrounds. Interaction, so creating meaningful everyday opportunities for people from different backgrounds to meet, learn, and work together. And participation, which means giving students, families, and communities a real voice in the school life. So these principles that we applied in every policy areas and that translate in this way in education are not abstract. They have to guide the concrete policy choices, resource allocation, and everyday practice in the classroom and in the municipal services alike. Mas estou a ouvir. Não. Cities that are members of our network also engage in apply intercultural inclusion in education. So in practice, this means taking concrete measures that both cities and schools with teachers can implement today. This means providing targeted resources for schools with a higher number of non-native speakers, like language support, tutoring, or mentoring. In practice, that also means adapting the curriculum so that it integrates plural histories, multiple languages, and democratic competences across subjects. It means providing teacher training in intercultural pedagogy and classroom management that values multiple identities. It means also engaging with families and the communities, so parents and local organizations are partners and not outsiders. And it means embracing collaborative learning methods and peer mediation, so to foster empathy and reduce tensions. These measures that I provided as examples work best when they are part of a whole of school approach and when cities and schools coordinate their efforts. So from our work with cities across Europe, several lessons stand out. We learn that leadership can make the difference and matters. Cities that commit resources and set clear goals create the conditions for sustainable change. We also learned that capacity building is essential. So training for teachers, administrators, and municipal staff is needed to translate policy into practice. We also saw that partnership multiply impact. When the schools, the local authorities, and the civil society work together, then the projects can reach more children and last longer. And we need to evaluate and adapt to keep progress on track. So allocating resources and attention to monitoring outcomes help identify the gaps and scale what works. So if you like, I can also highlight some practical examples that illustrate these lessons and can provide some inspiration or partnerships ideas. For instance, in Barcelona, in Spain, they run a citywide program that trains teachers, supplies classroom materials, and monitors results. It works because it combines professional development with tailored support for pupils. Teachers change how they teach, and students feel seen, and the evidence shows real improvement. Another example comes from Bradford in the United Kingdom, where classes are paired for a year of shared projects, visit, and joint lessons. So this interaction and repeated contact build trust and understanding. Families and communities are also part of this exercise. So learning continues outside the classroom. In Bergen, another example from Norway, there is an offer of personalized pathways for unaccompanied minors with early school access and one-to-one tutoring and mentoring. So the strength here is the personalized and individualized planning and support, matched with close coordination with local services, which helps young people regain stability, self-confidence, and progress at their own pace. Finally, I can provide an example from Krakow in Poland that focuses on practical teacher training and adapting the curriculum so intercultural skills are taught every day. The approach brings schools and local partners together and invites parents into the project. The result is better classroom cooperation, more empathy among students, and fewer tensions. These are different contexts, but they share a common thread.
practical, sustained action rooted in partnership. And talking about partnership, I want to congratulate the Network of Schools for Portuguese Intercultural Education, REI, for convening this meeting and for the concrete work that you do every day, mobilizing teachers, supporting intercultural mediators, involving families, and creating learning spaces where every pupil can thrive. I also want to congratulate you for the closer collaboration with the Portuguese Network of Intercultural City, the RPCI, in the Intercultural Educators Project, which has helped scale school-level efforts across various municipalities. Your combined approach, including practical teacher training, family engagement, and targeted municipal support, can help prevent segregation, open community spaces, and make schools a true hub for inclusion. A strong partnership between schools and cities multiplies what each other can do alone. Schools bring daily pedagogy and direct contact with the learners and their families, and cities bring policy, services, resources, and the ability to align resources at scale. Together, you create the conditions for every child to learn, to feel seen, and to belong. And be reassured that I do use your work as a good example when I do other presentation in other contexts. As you know, we meet at a time of geopolitical uncertainty and social tensions globally. In this context, inclusive education is an essential element of democratic resilience and social security. So the Council of Europe feels the need to renew its focus on democratic renewal through a new democratic pact, highlighting the role of education in strengthening civic culture, critical thinking, and social cohesion. Inclusive schools teach and practice the habit of democracy, listening, debating respectfully, recognizing rights and responsibility. So they are the frontline defense against polarization, exclusion, and the erosion of trust. As such, they are essential to a vibrant democracy. So to the colleagues, the teachers, the mediators, the local partners that are gathered here in this meeting, I want to say that your daily work matters more than ever. Small acts in the classroom, a multilingual poster, a lesson that includes multiple perspectives, a parent invited into school life, add to profound change. So keep experimenting, keep sharing your learning, successes and challenges, and keep building those local partnerships that turn good ideas into lasting practice. So thank you again for inviting me and inviting the Intercultural Cities program. And I wish you a productive meeting, rich exchanges, and a lot of energy for the year ahead. So I wish this network to continue to inspire hope, strengthen communities, and show that inclusive education is not only possible and powerful, but necessary. So I wish you a productive meeting and a productive year ahead. Thank you, Rita. Thank you so much for your words and your support to this network. I think everyone is enjoying. We have several hands here to you and to your words to us. So I think the main and the highlight here is it's very important we support the schools in all these partnerships we have in the cities. The schools have an amazing and important job about the integration, against polarization, and do effective work in the inclusion. So are you named the highlights in Portuguese? So thank you, Rita, one more time, and enjoy us when you want, okay? And ask us and you want to talk about the Rei with us too. Bom, então tive aqui a nomear alguns destaques do que a nossa colega Rita esteve a partilhar conosco. Nós tivemos a contribuir enquanto Rei com o projeto das cidades interculturais a nível nacional no ano passado, nomeadamente na formação de parceiros dos municípios que tiveram a integrar esse projeto e que seriam replicadores, inclusive, nas escolas. Ou seja, a base do trabalho que o projeto das cidades interculturais faz nos países, há diversos tipos de intervenção, não é? Como ela teve a nomear vários exemplos em várias cidades, mas em termos de Portugal, nós tivemos a participar, e já foi a segunda vez, muito na formação
e muito na vertente também de fomentar as parcerias locais, porque só com base em parcerias nós podemos, como ela teve a dizer na intervenção dela, podemos ter projetos e uma intervenção sustentável. Por isso, ela teve a fazer um destaque sobre o trabalho em Cracóvia, na área da formação de professores, no que toca ao currículo, no que toca ao fomento da empatia do currículo. Portanto, acredito que a palavra que nos sai aqui em destaque será a sustentabilidade dos projetos. Depois, há muita coisa que as próprias escolas podem fazer com base nas parcerias, porque a própria escola, nós sabemos bem, que possuem recursos muito limitados e tem muito trabalho a fazer. Por isso, é preciso usar essas parcerias que já existem, usar as ONGs, usar os projetos europeus e ver o que é feito em outras cidades, porque ninguém inventa a roda, e poder implementar mais projetos, mais ações que sejam dinâmicas nas nossas escolas e, consequentemente na nossa comunidade. Thank you, Rita, one more time. Mônica e Diana, querem acrescentar mais algum destaque sobre as palavras da Rita Marascauchi? Sim, olha, talvez acrescentasse aqui, portanto, renovar para já o destaque que ela faz, que de facto as escolas hoje em dia são guardiões da democracia, são guardiões da defesa dos direitos humanos e da luta contra a polarização, e ela valoriza muito aqui o trabalho de todas as escolas que se envolvem nesse sentido da REI, como dizia a Thaisa. Então, igual da Casa do Destacou Gaiata, aqui também, sim. como preocupações das linhas que o Conselho da Europa nos trazem, que é a dimensão da equidade, de assegurar efetivamente todas as crianças têm acesso e os recursos para aprender. A diversidade é uma mais-valia, que todas as crianças são vistas, reconhecidas na sua unicidade, como pessoas únicas, e têm condições para explorar os seus potenciais. A interação, cuidarmos para que asseguramos de facto possibilidades de encontro significativo, aprendizagem, interação positiva e da participação de todos, crianças, jovens e famílias e parceiros, e partilharam lições, o que é que eles já aprenderam até agora com estes projetos que a Tissa resumiu aqui alguns. Nós depois vamos partilhar a apresentação traduzida. A liderança faz a diferença, as lideranças fazem a diferença nos processos. Um olhar territorial também valoriza a escola, portanto, cidades, municípios que reforçam o trabalho das escolas asseguram uma ação mais sustentada e mais profunda. A formação é essencial, a formação para garantir que passamos das políticas à ação, portanto, a formação dos docentes, dos não docentes das escolas é um recurso essencial para as mudanças, e as parcerias, o trabalho em conjunto, e também avaliar para adaptar, portanto, podermos parar para avaliar o que fazemos e adaptar, aprender e fazer. E se cá ficámos por aqui como destaques e depois partilhamos Sim, foram os destaques resumos. espetaculares, realmente. E nós começamos a perceber também, percebemos sempre isso, mas fica aqui também visível que as preocupações na Europa toda estão muito similares, não é? Temos a tendência, muitas vezes, de achar que temos mais problemas e que os nossos problemas são... Não, a Europa, no seu todo, está a passar por mudanças e temos que estar, e temos que nos adaptar. A palavra de ordem é adaptar. Então, uso aqui, então, esse repto para introduzir o nosso próximo momento, da parte do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, Educa, a nossa colega Ana Pina vem nos trazer outro momento riquíssimo, que está também muito aguardado pela nossa rede, que tem a ver com a ENEC. Ana Pina. Sim, boa tarde a todos. Vamos ver se eu consigo partilhar. Se não, já Se não sabe. conseguires, eu estou aqui pronta para ti. Vamos partilhar a tua apresentação e depois desse momento teremos também um momento em que podem colocar questões, a aproveitar também tudo que já foi dito agora nessa primeira parte do nosso encontro. Já está a partilhar, Ana. Perfeito. Ah, Sim, sim. fantástico. Obrigada. Agora quero tirar isto aqui de cima, que não me interessa nada. E antes de mais, estava a ouvir falar a Rita, ouvi também os representantes dos vários membros do consórcio, e lembrei-me que já em 1995,
havia um autor, salvo erro, Garran, um investigador da área da administração, e porque ela fala muito da liderança, que insistia numa expressão que eu usei muitas vezes, que era a escola é vista como uma cidade, um espaço de civilidade primeira, um espaço ético, onde o sábio e o político se devem reunir. E esta perspectiva, esta dimensão ética e política, e não estou a falar partidária, das organizações escolares e essa visão que as lideranças têm que ter na escola, parece-nos fundamental. Outro aspecto que eu gostava de destacar e que tem que ver com esta também nova visão da estratégia de educação para a cidadania, relaciona-se com o reforço, porque já era feito, não é uma coisa nova, das parcerias. Se nós sozinhos vamos mais rápido, esse é um chavão, juntos vamos mais longe. E é verdade, e em mundos cada vez mais complexos, naturalmente, que as respostas têm que ser mais articuladas, mais complementares, quer entre instituições, quer entre ministérios, quer entre escolas, quer entre profissionais de cada organização. Ora bem, mas esta apresentação está muito centrada na questão das aprendizagens essenciais, que, como a minha colega Eulália, minha chefe, dizia, que são uma novidade e que vêm, de alguma forma, responder a uma questão que nós assistimos nos últimos anos, que é o romper com a fragmentação das abordagens que as escolas faziam aos anteriores 17 domínios de cidadania, ao arrumar-se em 8 dimensões, as várias temáticas, e ao definir-se aprendizagens, nós criamos um denominador curricular comum que garantisse que todos os alunos de norte a sul do país, litoral ou interior, realizassem um conjunto de aprendizagens nucleares que são fundamentais naquelas dimensões. E essas aprendizagens são conhecimentos, obviamente, mas são sobretudo capacidades, atitudes e valores fundamentais para se prepararem como cidadãos ativos que possam defender, robustecer e responder aos desafios cada vez mais prementes e cada vez mais complexos das sociedades atuais, mesmo num contexto da democracia. Outro aspecto que estas aprendizagens destacam é se a cidadania implica conhecimentos, ela, porque os conhecimentos são a condição base para nos prepararmos intelectualmente, ela privilegia, sobretudo, as aprendizagens vivenciais. A cidadania faz em ação, sobretudo. E os membros da REI que estão aqui são particularmente receptivos, preparados e, e fazem ecoar estas palavras nas suas ações, pela experiência que eu tenho. Agora, eu não consigo mudar de slide porquê? Ah, consigo. A cidadania e desenvolvimento têm um conjunto de aprendizagens, eu destaquei aqui algumas, no âmbito da dimensão pluralismo e diversidade cultural. Portanto, nós passamos do domínio da interculturalidade para o domínio para a dimensão pluralismo e diversidade cultural. Eu selecionei só algumas e nem sequer pretendo ser exaustiva com isto. Só queria aqui ilustrar que pela primeira vez nós temos no currículo um comprometimento com aprendizagens que, como dizia a doutora Eulália, têm um enfoque na interculturalidade, na abertura ao outro, no respeito pelo outro e, sobretudo, no desenvolvimento com o outro. Já várias pessoas aqui fizeram essa referência, eu partilho dela, que é a interculturalidade e a diversidade cultural não são desafios, são realidades e, sobretudo, são fatores de enriquecimento, são valor acrescido. E nós construímos estas aprendizagens
muito baseadas, como podem ver aqui no primeiro ciclo, eh, na ação, no comportamento, na atitude e na construção de valores comuns entre os alunos. E no primeiro ciclo, isto vai num crescendo de complexidade, obviamente. No primeiro ciclo, estamos perante meninos de 6 anos, a 9 anos, eh, n- não podemos entrar num quadro conceptual muito desenvolvido e vamos por ações estratégicas de ensino que, sendo orientadas para o perfil dos alunos, acentuam sobretudo aprendizagens vivenciais, situações de diálogo, situações com jogos e por aí adiante. Se formos, como é que eu deixo isto? Peço desculpa. Se formos para o segundo e terceiro ciclo, porque esta dimensão não é uma dimensão que se desenvolve em todos os anos de escolaridade, mas por intervalos de ciclo, e eu só selecionei aqui três, mas se vocês tomarem atenção às aprendizagens homologadas, a verdade é que o segundo ciclo e o terceiro ciclo somados tinham demasiadas aprendizagens para serem isoladas por segundo e terceiro ciclo, e daí a opção por um intervalo de 2 ciclos. Eu selecionei também aprendizagens que têm sobretudo a ver com atitudes e valores. No entanto, aqui já há um passo em frente no sentido de análise crítica, porque já se fala do reconhecimento de perspectivas etnocêntricas e cosmopolitas que podem condicionar narrativas. Se vocês, os que estão na REI há mais tempo, se recordarem de alguns discursos e algumas curtas de inspiração que a Mónica e a equipa partilharam, estão a perceber que estas aprendizagens estão alinhadas com aquilo que é o pensamento da Rei, estão alinhadas com a ideia de que o pluralismo e a diversidade não são apenas trabalhadas no currículo, mas também em termos de comunidade e em termos de cultura de escola. Mais uma vez, destaquei a boldo aquilo que são as aprendizagens que nos parecem mais adequadas, porque mais centradas na ação e na interdisciplinaridade. Eu recordo que as aprendizagens definidas são 108, são muitas aprendizagens, é muito difícil trabalhá-las. Não consigo passar isto. Deixa eu ver. Trabalhá-las se não for de forma intercomunicante com outras dimensões. Aqui no ensino secundário já estamos ao nível do pensamento crítico e do debate, da análise. Portanto, estamos perante alunos de 15 e 16 anos que já conseguem, de forma sólida e em continuidade com as aprendizagens que fizeram ao longo dos outros ciclos, discutir, refletir criticamente sobre questões mais problemáticas e, sobretudo, focar-se nas diferentes formas de discriminação e do papel do diálogo intercultural e do pluralismo na coesão de sociedades que são, efetivamente, cada vez mais diversas. E graças a Deus, peço desculpa pela expressão, que o são. Eu quis trazer aqui também muito rapidamente um exemplo de como o pluralismo e a diversidade cultural, enquanto dimensão, uma das 8 dimensões de cidadania e desenvolvimento, se cruza com outras dimensões. Fui buscar apenas 3 exemplos, aqueles que são mais visíveis: a democracia e as instituições políticas, o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos, são mais da área, digamos assim, das ciências sociais e humanas, mas se quiséssemos cruzar com as outras dimensões, também o conseguiríamos. E é muito útil que se pense desta forma holística nas dimensões e que se procure cruzar o maior número de dimensões cada vez que se desenvolve um projeto ou cada vez que se organiza uma ação dentro ou fora da sala de aula ligadas à cidadania. Neste caso concreto, usei a dimensão dos direitos humanos, selecionei um conjunto de aprendizagens
uma do primeiro ciclo, uma do segundo e uma do terceiro ciclo, não fui buscar o ensino secundário, pronto, mas que podem perfeitamente e são muito permeáveis a todos os aspectos, todos os eixos centrais do pluralismo, mas que podia também ir à dimensão das instituições políticas e à importância da paz e da não violência, porque o pluralismo e a diversidade cultural procuram, como viram atrás nas aprendizagens do pluralismo, procuram o diálogo intercultural como caminho para a coesão social. Portanto, um exemplo que está ligado. As questões dos desafios atuais da democracia estão claramente associados também ao pluralismo. Se formos para o desenvolvimento sustentável, temos também aqui três aprendizagens que estão lá plasmadas na homologação dia 1 de setembro, que se facilmente cruzam num projeto a desenvolver com os alunos no âmbito da cidadania e, neste caso, também, e acho que é fundamental, com o apoio da REI. E, finalmente, perdão, queria dar duas notas finais. Uma, que tem a ver com a Declaração Universal sobre Bioética, que também vem de 2005. Portanto, nada disto é muito novo. O que é mais novo, atrever-me a dizer, é os riscos e as ameaças que cada vez são mais prementes nas nossas sociedades, não em Portugal em particular, mas nas sociedades contemporâneas mundiais. Nós devemos reconhecer e respeitar a diversidade humana, não só a diversidade cultural, como um valor fundamental da humanidade. Ela é património da humanidade. E eu acrescentaria, e isso já é atrevimento meu, que a diversidade humana e cultural é um património comum que nos enriquece e nos fortalece, e fortalece especialmente a nossa convivência e a coesão social. Que devemos reconhecer as diferenças como valor e não como desafio, e promovendo o diálogo, a inclusão e o respeito mútuo. Respeito não é tolerância. Atenção, as palavras têm significado. Finalmente, sociedades que acolhem a diversidade serão certamente sociedades mais justas, mais criativas e mais sustentáveis. E agora abro o espaço, vou sair daqui. Obrigada, Ana. Eu não sei se Espetacular a demorei tua muito. apresentação. Obrigada. Temos aqui muitas mãozinhas e coraçõezinhos para ti. Obrigada. Então vamos abrir aqui espaço no nosso chat, quem não conseguir falar, e pedimos, quem tiver questões, temos aqui um tempinho, 2 ou 3 questões, possa levantar a mão e temos a colega Ana Pina disponível para responder aqui a questões que possam endereçar. Caso queiram depois formular, podem fazer chegar ao e-mail da REI, rei@aima.gov.pt, e nós faremos chegar também a colega Ana, que responderá posteriormente. Vamos ver aqui no chat se temos aqui já alguma questão. Fiquem à vontade. Colega, Aí, Então, algum não fique, não seja. comentário? aí, não te esqueças que a doutora Eulália está aqui. Sim, Exatamente. E se as questões forem mais políticas ou mais de decisão superior, não vou ser eu que vou responder. claro que sim, claro que sim. Alguma questão, algum comentário? Se temos Então, alguma não há aí do micro. mãozinha, não temos nenhuma mãozinha levantada, penso que não temos aqui questões. Se depois quiserem enviar as questões, podem enviar para o e-mail da REI, como partilhei anteriormente, tá bem? Acho que esta é a vantagem de quando nós temos uma medida política como esta, em que somos equipa. Os decisores políticos que aqui estão, os profissionais e as escolas, somos equipa, não é? Há um alinhamento. Para fazer aquilo que é possível, para perceber o que não é possível também pelos recursos, quais são as razões de não ser possível. Eu acho que essa é uma das vantagens
de termos uma equipa bastante, um trabalho de equipa bastante amplo e transversal neste programa. Obrigada, Mônica. Bom, como não temos mais questões, Diana, passamos para o nosso próximo momento do nosso encontro, que vamos falar um bocadinho sobre o que pretendemos ter neste ano. Sim, olá, de novo, vou partilhar aqui o ecrã para voltarmos então ao PowerPoint. No fundo, estivemos aqui a falar do nosso contexto atual, do que é que de alguns desafios e oportunidades que temos neste momento em mãos, enquanto sociedade, enquanto escolas, enquanto profissionais, e também algumas mudanças que estão em curso e alguns constrangimentos que vamos tendo. Nós um dos objetivos do evento de hoje é fazer trazer-vos um bocadinho um resumo da avaliação do ano anterior e o programa do ano que vem, daquilo que temos previsto fazer enquanto atividades REI. Começaremos por aí, das atividades, porque no fundo também é mais simples esta questão, e depois passaremos à avaliação. Vou então aqui projetar, só um bocadinho. Já está. Vou dar aqui para... Portanto, nós, como já dissemos, arrancámos agora o ano letivo, em janeiro, e o que vos trazemos como proposta, como carta de intenções, no fundo, é mantermos uma presença, um contacto convosco mensal, tentando em todos os meses ter uma atividade ao nível da REI. Como falámos, aqueles que já conhecem e os que agora estão connosco, nós temos organizado os tais encontros nacionais, como é o caso destes em que estamos, as curtas de inspiração e as mostras de práticas. Os eventos serão maioritariamente ou quase exclusivamente online durante este ano, um bocadinho à semelhança do ano anterior, mas fruto daquilo que sentimos ser a nossa necessidade enquanto equipa técnica, mas sobretudo dos profissionais, temos a intenção de realizar um encontro nacional no final do ano letivo presencial. As datas ainda estão a definir, portanto o que vos trazemos agora no fundo são as janelas temporais para estes momentos de reencontro. Portanto, agora em janeiro este encontro em que estamos hoje, em março temos previsto uma curta de inspiração, em abril um novo encontro, que se pretende também que seja nacional e online. Em maio, a primeira mostra de práticas deste ano letivo. Em junho, uma nova curta de inspiração. E em julho, o terceiro encontro, associado também a uma mostra. Portanto, todos os eventos, à exceção deste último, prevê-se que sejam de meio-dia. Nós, o ano passado, experimentámos fazer num dia inteiro um encontro nacional e uma mostra de práticas e revelou-se um desafio a nível de disponibilidade, quer de tempo, quer mental, para todos estarmos aqui em modo produtivo. Portanto, seguindo um bocadinho o feedback que tivemos, propomos que sejam sessões de meio-dia, ou previsivelmente na parte da tarde, mas será comunicado, entretanto, o calendário com as datas, assim que nos for possível fixar essas datas em concreto. Aqui, avançando para o ano letivo passado, começaremos por vos dar uma ideia das atividades que tivemos e alguns números relacionados com elas, e depois passaremos 2 vídeos relacionados com a avaliação que foi feita, com os questionários de avaliação que foram enviados por e-mail e de onde recolhemos feedback que muito apreciamos e que nos é sempre muito útil para, no fundo, termos melhor noção do que vão pensando os profissionais que nos acompanham, das sugestões que têm para nos dar, daquilo que sentem que vai sendo
a vossa aprendizagem e aquilo que levam da REIP também para a vossa prática enquanto profissionais e enquanto pessoas. Portanto, começando aqui um bocadinho pelas atividades desenvolvidas. O ano passado tivemos também uma presença e um contacto mensal dentro da rede. Começamos com o Encontro Nacional em janeiro, à semelhança deste ano. Tivemos a primeira curta de inspiração com o tema relacionado com as comunidades ciganas e uma conversa sobre educação em fevereiro. E destas curtas e destes encontros foi sendo produzido material e recursos pedagógicos que fomos partilhando com a rede via e-mail. Foram construídos, no fundo, aqui uns boletins que agregam essa informação e que poderemos voltar a partilhar. Poderá ser se calhar uma boa prática fazê-lo agora novamente no início deste ano letivo, porque como houve muitas mudanças ao nível dos profissionais nas escolas e que compõem aqui a rede, poderá facilitar essa circulação de material que vos seja útil. Portanto, em março fizemos um novo encontro nacional, o tal de dia inteiro, que teve também uma mostra de práticas na parte da tarde, dedicado ao combate ao racismo, à xenofobia e à discriminação. Depois, em maio, tivemos uma segunda curta de inspiração, mais focada no apoio à integração e na regularização e em tentar trazer-vos alguma informação e algum contexto especificamente sobre esta matéria e que possam, no fundo, estar mais a par para lidar com as situações que vos possam surgir e que possam, de alguma forma, agilizar em alguma orientação. Em junho tivemos outra curta de inspiração com 2 convidados externos que nos vieram falar da interculturalidade a diferentes níveis na escola, um bocadinho um papel mais, alguns mecanismos psicológicos que vão decorrendo no exercício das nossas funções e nos contextos em que atuamos. E tivemos a oportunidade de pensar como é que isso nos influencia mais consciente ou inconscientemente, e terminarmos o ano em julho com um novo encontro e uma mostra de práticas, neste caso em 2 dias diferentes, mas focados ambos na participação e na importância que tem, como temos vindo aqui hoje a falar também, envolver toda a escola, toda a comunidade, as famílias, os parceiros externos, a participação a vários níveis como um pilar transversal à interculturalidade nas escolas. Olhando aqui um bocadinho para dados mais Diana, concretos. se calhar desculpa, só antes de avançares, Diz-me. relembrar que estes recursos vocês têm nos boletins do ano, recursos pedagógicos destes encontros. Nós partilhamos depois os recursos. Não sei se já tinhas dito isso, Diana, porque eu caí uns minutos. Sim, desculpa, Ok. nós partilhámos por e-mail, mas pensamos que poderemos voltar a fazê-lo, talvez faça sentido voltar a reenviar para, no fundo, para os contactos deste ano, para os contactos que temos, que atualizamos, porque como existiram também algumas mudanças ao nível das equipas, poderá sempre ser bom reforçar por essa via. Portanto, aqui ao nível de eventos e de participações, destacamos aqui este número de 539 pessoas que participaram, que tiveram presença nos vários eventos que realizámos ao longo do ano, e que foram maioritariamente profissionais das escolas-membro da REI, de 63 escolas-membro, 409 profissionais, mas também notamos aqui uma abertura neste ano a profissionais externos à rede, sobretudo nas curtas de inspiração. Porque pela sua natureza são de facto eventos que faz sentido que possam ser divulgados também fora da rede, e neste caso, a nível de entidades que marcaram presença nestes eventos, continuam a ser maioritariamente as escolas, agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, mas também participaram alguns representantes de associações, de organizações da sociedade civil,
de municípios, de claímes, portanto, nota-se aqui uma abrangência e uma interação entre entre participantes, para além do domínio da esfera escolar, mas no fundo da comunidade em que as escolas também se inserem e em que todos, no fundo, atuamos. Ao nível deixa-me só passar isto aqui para cima, que está por cima da minha apresentação. Ao nível de participantes em termos de números globais, lá está, os encontros foram os que juntaram mais participantes, 400 participantes no total dos 3 encontros nacionais, mas as curtas de inspiração também, 446 participantes, as mostras com 210 presenças. No fundo, quando falamos nos 539, das 539 pessoas, algumas dessas, muitas, participaram em mais do que um evento, portanto, no fundo, somando todos os participantes, teríamos 900 e tal, seria um número ainda maior de pessoas, mas no fundo há aqui esta questão da duplicação. Quanto à tipologia dos participantes, destaca-se que a grande maioria são docentes dos vários níveis dos vários ciclos de estudos, desde o pré-escolar ao ensino secundário, mas sobretudo do ensino secundário, neste número. E isto acontece tanto considerando os participantes membros de escolas-membro da REI, mas também considerando os participantes externos. Aqui também é importante a presença dos diretores e dos membros da direção nos nossos eventos, sobretudo nos encontros nacionais. Portanto, como falámos ainda há pouco, a liderança empenhada, sensibilizada para a interculturalidade, focada em acomodar e acompanhar esta intervenção, faz a diferença e é necessária para que possamos continuar a alavancar estas questões. Temos também lideranças a outros níveis, de coordenadores de cidadania, de coordenadores de outras estruturas. E este ano surgiram também com maior peso os mediadores e mediadores linguísticos e culturais, portanto, tanto da REI como externos, numa das curtas que teve maior divulgação. São uma presença que fruto das mudanças que houve a nível do Ministério da Educação e do reforço destes profissionais nas escolas. Eles estão muito presentes nos eventos da REI e vêm aqui beber muito do que aqui falamos e trazem-nos também a sua própria visão e contexto de trabalho nas escolas. Muitos psicólogos também, técnicos do serviço social, portanto, de outras áreas também, docentes de PLA e de PLNM. Há aqui um perfil bastante diverso de profissionais envolvidos nas atividades que temos tido. Ao nível assim, olhando para cada um dos eventos, o que destacamos, no fundo, são, por um lado, os encontros, estes momentos de partilha mais dentro da nossa rede e de reforço de aprendizagens e de partilha de experiências dentro das escolas que fazem parte da rede e que tiveram cerca de entre 130 e 155 participantes nos três eventos que tivemos. E na terceira curta, naquela que decorreu em maio, de facto notou-se aqui uma maior, chegámos a mais gente fora da rede e tivemos mais participantes externos, houve aqui um boom, digamos assim, a nível de presenças. Esta avaliação que vem aqui, no fundo, é a avaliação de cada um destes eventos, é uma média feita por quem foi respondendo aos questionários de avaliação pós-evento, a cada um dos questionários, e nota-se uma avaliação francamente positiva, numa escala de 0 a 5, a avaliação global média de 4,82, portanto isto é um sinal de que vamos trabalhando ao encontro das necessidades e expectativas dos participantes e dos profissionais que nos vão acompanhando. Nós fizemos um exercício que nos pareceu bastante, por um lado, inovador e por outro, desafiante e motivador. Portanto, os questionários, como falávamos, 539 participantes nos eventos,
Todos aqueles que tínhamos os e-mails disponíveis para poder enviar o questionário de avaliação enviámos e tivemos uma taxa de resposta de cerca de 32%. Portanto, fizemos, por um lado, a avaliação individual a esses profissionais envolvidos nos eventos, tanto os membros da REC como os participantes externos, e também foi feita uma avaliação para as escolas membro, no fundo para ser feita em conjunto pelos membros das equipas REC de escola, das 65 escolas que temos no programa atualmente, e a partir desses dados nós fizemos um vídeo com o apoio da inteligência artificial para trazer aqui uma leitura mais dinâmica e mais interessante dos dados. Esta informação será trabalhada como habitualmente e partilhada convosco em formato de relatório mais detalhado e mais pormenorizado, mas lançamos aqui um repto para esta forma diferente de trabalhar e que no fundo também pode ser utilizada por vocês em auscultações que façam aos públicos com que trabalham, com questionários aos alunos, às famílias, a parceiros. No fundo, isto dá-nos aqui uma forma mais fácil, uma ferramenta mais fácil para trabalhar, às vezes, questões um bocadinho densas, de questões abertas em que as pessoas se exprimem de formas diferentes, e que aqui conseguimos ter uma leitura dos resultados mais focada e mais simplificada. Diana, antes de apresentares, Sim, vais para o vídeo, não é? sim. Quando preparas, vou aqui. Se calhar tomando aqui um minuto para respirarmos, não é? Porque isto tem sido imensa informação, e agradecer-vos eu Sim. sinto a vossa atenção e trazer aqui um disclaimer. Portanto, nós usámos a inteligência artificial para nos ajudar aqui a produzir estes vídeos, portanto, vai ser uma forma dinâmica, como trazia a Diana, para apresentar. Mas esta inteligência artificial, este programa, tem assim um excesso de positivismo e de qualificação que pode ser too much. Para mim é um pouquinho too much, para o meu nível. E nós fizemos muitos prompts para lhe pedir para ser só descritivo, só narrativo, mas esta ferramenta é mais forte que ela. Portanto, não, mesmo que, pronto, só essa questão trazer já. Mas, Mónica, Depois pedir-vos. Desculpa. Estavas a falar sobre informatos, não é? Enquanto estavas a falar, eu estava a pensar. Também é importante referir a inteligência artificial hoje em dia está a nosso favor, não é? Uhum. Mas temos que, apesar de termos que pensar como pedir, É verdade. não é? Tivemos esse desafio, não é, Mónica? A Mónica estava agora a referir sobre descritivo, ser direto, mas mesmo assim, a inteligência artificial é uma boa ferramenta para nós nas escolas, claro, para trabalharmos com os alunos e dinamizar as questões de interculturalidade na escola. Continua, Mónica, desculpa interromper. Sem dúvida. E agora pedir-vos, conforme nós vamos ver 2 vídeos, dividimos em 2 vídeos, o questionário das equipas e depois o individual. Pedir-vos que ao longo de verem os vídeos, podem tomar notas, questões essenciais que vos fiquem, porque depois vamos a seguir também pensar, a partir da avaliação, o que é que nós queremos trazer para a ação, ok? Então vão também com este vosso olhar, agora ao ver o vídeo, tomar notas, reflexões que vos surjam. Nós vamos fazer entre os vídeos só assim um espacinho para vocês poderem partilhar aqui alguns highlights, algumas coisas, e depois vamos fazer um trabalho em salas para refletir um bocadinho as questões que a avaliação nos traz em grupo. Portanto, é útil agora dar-vos esta nota de irem tomando notas e ficarem assim bem presentes com os vídeos, para depois podermos trabalhar juntos. Está a carregar porquê? Obrigada, Mónica. Obrigada pela pausa, que eu também senti que liguei aqui o modo tela cheio, já não vi carinhas nenhumas e fui despejando um bocadinho de informação. Obrigada por este ótima. ponto de situação. Ótima. Tu ainda estás a partilhar o PowerPoint, não sei se sabes. Tem caneta, papel, espaço mental e emocional para agora. Bem-vindos. O propósito desta apresentação é partilhar uma análise detalhada dos dados e resultados da avaliação anual da rede REEI referente ao ciclo de 2024-2025. Vamos, então, mergulhar nas principais conclusões, dirigindo-nos tanto às lideranças do consórcio como a todas as escolas-membro que dão vida a esta rede.
A nossa análise vai seguir uma estrutura muito clara, dividida em 5 momentos. Começamos com o panorama geral e depois vamos aprofundar cada um dos 3 pilares da RPE, a cultura organizacional, o currículo e a comunidade. Para terminar, faremos uma síntese do que estes dados nos revelam sobre os nossos desafios e, claro, as nossas oportunidades. Muito bem, vamos então começar. A primeira secção dá-nos uma visão de topo, um retrato geral do impacto e do desempenho da rede ao longo deste último ano. E começamos com um número verdadeiramente expressivo. 90,9%, quase a totalidade das escolas reportaram mudanças concretas, visíveis, nas suas práticas interculturais. Este dado, só por si, demonstra que a participação na rede REI é de facto um catalisador para a transformação. E a rede não serve apenas para iniciar mudanças, ela também atua como um amplificador. 71,1% das escolas concordam totalmente que a REI vem reforçar o trabalho intercultural que já estava a ser feito. Isto valida o nosso papel como potenciadores das boas práticas que já existem no terreno. Ora, este gráfico mostra-nos a energia da rede. Se somarmos as equipas ativas e as muito ativas, temos mais de 86%. É um sinal claro da vitalidade e do compromisso que existe no seio das escolas que compõem a REI. E em relação à dimensão das equipas, vemos que a maioria, cerca de 44%, tem entre 5 a 6 elementos, cumprindo o requisito mínimo. Mas é interessante notar que 1/3 das escolas opta por equipas maiores, o que sugere uma aposta em estruturas mais robustas e diversificadas. A composição das equipas é bastante rica em perfis profissionais, mas o dado que realmente salta à vista aqui é a evolução. O aumento significativo da presença de alunos e de encarregados de educação é uma tendência fundamental. Mostra que estamos a caminhar para um modelo de governação cada vez mais participativo. Então, com estas equipas tão dinâmicas, como é que este trabalho se materializa? Vamos agora mergulhar no primeiro pilar, a cultura organizacional. Ou seja, vamos olhar para dentro da escola, para as suas estruturas e para o seu ambiente. E só para enquadrar, recordemos que este pilar, de acordo com os termos de referência, foca-se precisamente nisto, em transformar a organização escolar por dentro, através da forma como se governa, como se comunica e como se estrutura o apoio a todos. O que os dados nos mostram aqui é um balanço. Por um lado, celebramos ganhos estruturais muito importantes, uma cultura de acolhimento mais forte, gabinetes de apoio a funcionar. Por outro lado, enfrentamos desafios operacionais que são persistentes. A sobrecarga dos docentes e, um ponto crítico, a dificuldade em conseguir um envolvimento efetivo das famílias migrantes. E este testemunho anónimo de uma escola-membro ilustra na perfeição o impacto de uma mudança estrutural. A criação de um gabinete não é apenas um novo espaço físico, é, acima de tudo, a sistematização de processos que articulam toda a escola, tornando o apoio muito mais coerente e eficaz. Bem, se as estruturas da escola estão a mudar, será que isso se reflete na sala de aula? É o que vamos ver agora, ao passar para o segundo pilar, o currículo. O pilar do currículo, como sabemos, vai ao coração da missão da escola. O objetivo é que a diversidade deixe de ser vista como um desafio para passar a ser, de facto, um recurso pedagógico, uma plataforma para a aprendizagem de todos. No domínio curricular, os sucessos são claros em áreas específicas como cidadania ou o reforço do PLNM. No entanto, o grande desafio mantém-se. Como é que passamos de iniciativas pontuais, por muito boas que sejam, para uma abordagem verdadeiramente transversal que impregne todas as áreas do saber? Este testemunho dá-nos uma pista importante sobre o caminho a seguir. O planeamento colaborativo e o trabalho por projeto, com uma metodologia de investigação-ação, parecem ser estratégias particularmente eficazes para fazer avançar a educação intercultural de uma forma sólida e com impacto real. Uma escola não existe num vácuo. Por isso, avançamos para o nosso último pilar, a comunidade, que analisa precisamente as pontes entre a escola e o território que a rodeia. A filosofia deste pilar é a da reciprocidade. A escola enriquece a comunidade, mas também se deixa enriquecer por ela. E para que isto aconteça, a participação das famílias e as parcerias com o exterior são absolutamente cruciais. E aqui os dados são inequívocos. Este é o desafio mais referido em todo o relatório. Embora haja esforços meritórios, como a organização de eventos ou a tradução de documentos, a verdade é que o envolvimento das famílias migrantes continua a ser limitado. O grande objetivo é passar de uma comunicação unilateral para uma parceria genuína e corresponsável. E esta citação é um espelho desta realidade, é um reconhecimento honesto e direto da principal área onde precisamos de concentrar as nossas energias e estratégias no próximo ano.
Chegamos então à síntese final. Vamos agora agregar informação e identificar os desafios que são transversais aos 3 pilares, transformando-os em oportunidades estratégicas. Quando olhamos para o conjunto dos dados, há 4 constrangimentos que surgem de forma recorrente: a gestão do tempo, a alocação de recursos, a dificuldade de articulação interna e o desafio da sustentabilidade. Estes não são problemas de um pilar ou de outro, são desafios sistémicos que exigem uma resposta estratégica e concertada de toda a rede. Apesar dos desafios, a conclusão principal desta avaliação é sem dúvida positiva. A totalidade dos participantes confirma a proposta de valor central da rede. A rede funciona, de facto, como um espaço de aprendizagem mútua que reforça e potencia o trabalho intercultural de cada uma das suas escolas. E terminamos então com uma pergunta que se pretende que seja um ponto de partida para a nossa reflexão e ação futura. Os dados deram-nos um diagnóstico claro. A questão que se coloca a todos nós agora é: como podemos, enquanto coletivo, usar este conhecimento para dar o próximo passo e fortalecer a integração transversal da interculturalidade no próximo ciclo de trabalho? Então, se calhar agora fazemos aqui uma pausa breve, assim, para alguns highlights, se vocês quiserem fazer assim um sublinhar de alguma coisa que vos ficou particularmente aqui a soar, algum destaque, alguma coisa que se prendeu ou que já estávamos à espera. Vocês querem fazer assim algum curto comentário, que nós vamos ter um espaço a seguir para debate. Agora era mesmo assim só destaques. Alguém sente de o fazer? Não temos mãozinhas levantadas. Eu acho que hoje, por ser o primeiro encontro, anda toda a gente tímido, Mônica. É possível. Ahm, Uma mãozinha, olha, temos uma temos o mãozinha. Carlos. Não estamos a ouvir, Carlos. Não sei se Assim, sou eu que não conseguem? ouço. Agora sim, sim, sim. Agora sim. Pronto. Era só para agradecer mais este encontro. Estive a ver se havia alguém mais da minha escola, acho que não, embora tenham partilhado o convite. E eu acho que, não sei, foi uma inteligência artificial muito ajudada pela Natural de certeza, porque estes constrangimentos não me surpreenderam. Eu não sei se eles estavam por ordem, se a IA fez isso por ordem. O tempo e os recursos é recorrente, não é? Mas achei muita graça a esta história da articulação e da sustentabilidade, e sim. E isto surge aqui, era só para perceber integração transversal como a oportunidade de, era só para perceber um bocadinho isto. E de resto, parabéns pelo trabalho até agora. Obrigada, Carlos. Então, nós vamos no trabalho agora, no trabalho a seguir, vamos juntos refletir, vamos mesmo navegar essa questão. Então, se calhar, deixamos para fazermos juntos, navegarmos juntos essa questão. Mais já. algum sublinhado, ou podemos ver agora o resumo, o vídeo resumo da avaliação individual? Acho que sim. Não temos mais manifestações de interesse. Bom, Tu consegues então, partilhar até isso? só um instante. Penso que já está aqui. Eu acho que é melhor. Olha, a Cristina Fontes tem a mão levantada. Enquanto tu vais pondo aí, só perceber, Cristina, se tem a ver com outro vídeo ou se... Força, Cristina. Cristina. Força, Cristina. Ok, boa tarde. Eu, antes de mais, também queria agradecer a oportunidade de partilharem connosco todas estas novidades e análises da REI, mas também gostaria de deixar aqui uma sugestão, tendo em conta que nós nas escolas estamos com uma realidade nova e que se calhar é importante também vermos que são como acolher e o que fazer, sugestões com os alunos de nível 0, o nível 0 que foi instituído agora pelo Ministério da Educação. Se calhar nós todos aqui em rede podemos partilhar informações interessantes, formas de como estamos a fazer, porque é mesmo uma novidade, se estamos realmente a fazer, a trilhar o caminho certo ou não,
se a legislação nos permite fazer determinadas coisas, porque, pela minha experiência em conversa com outros colegas, estamos todos a palpar terreno e a tentar perceber o que fazer. Ou seja, em suma, eu gostaria também de deixar o repto aqui aos colegas da REI, que organizassem uma futura formação online, um futuro encontro online, baseado no que se pode fazer nas escolas, não apenas na integração social, cultural, multicultural. A abordagem à cidadania foi muito interessante, porque realmente é isso que acontece, mas também como acolher estes alunos a nível da integração académica deles. Quais passos podemos fazer? E o que é que implica e o que não implica? Basicamente era isto que eu gostaria de deixar como sugestão. Obrigada. Obrigada, Cristina. E também fazemos sempre, pedimos sempre que preencham o questionário de avaliação no final. Essas questões que vocês, os temas mais quentes, vão sempre ser trazidos a partir daí. Obrigada, Cristina. Então agora vamos ver então o vídeo. Então vamos partilhar Isso, novamente. Pois nós, só uma nota em relação a estas partilhas por e-mail. Aqui no Zoom fomos pedindo que se renomeassem e indicassem a escola, mas nós aqui não temos automaticamente os vossos e-mails, portanto é muito importante que preencham o formulário de inscrição no evento. Quem ainda não o fez poderá fazê-lo a posteriori, porque aí nós conseguimos recolher os e-mails que depois servem de mailing list para enviarmos aqui as apresentações, os vídeos, a partilha da Rita de há bocado, para podermos enviar tudo isso. Olá a todos e bem-vindos. O nosso objetivo hoje é muito claro. Vamos olhar de perto para os resultados da avaliação individual da Rede de Escolas para a Educação Intercultural para o ano letivo de 2024-2025. Vamos mergulhar nos dados, perceber onde tivemos maior impacto e, claro, o mais importante, delinear o que segue. Bem, antes de mais, é importante ter uma ideia da escala de que estamos a falar. No último ano letivo, tivemos 514 profissionais a participar nas atividades da REI. E atenção, este número impressionante reflete a colaboração não só das 65 escolas que são membros da rede, mas também de 95 entidades parceiras. Isto mostra-nos que temos aqui um ecossistema realmente vivo e robusto. E a primeira grande conclusão é que o balanço geral é francamente positivo. Estamos a falar de uma média de 92% de concordância positiva em todas as dimensões avaliadas. Este número diz-nos logo à partida que o valor e o impacto da rede são muito bem reconhecidos. É com este resultado em mente que vamos avançar para a análise. Então, como é que vamos organizar esta apresentação? De forma muito simples. Começamos com um sumário geral. Depois, analisamos as dimensões de impacto. A seguir, identificamos os pontos que merecem mais atenção, exploramos as propostas que vieram dos participantes e, por fim, as recomendações para o próximo ciclo. Muito bem, vamos então arrancar com a primeira secção. Vamos ter uma visão global dos resultados para percebermos a base sólida que suporta esta avaliação tão positiva. Esta análise baseia-se em 167 respostas, o que nos dá uma taxa de resposta de 32%, mas o mais relevante aqui é olharmos para quem respondeu. Reparem, quase 90% dos inquiridos pertencem a escolas membro da RI e mais de 2/3 fazem mesmo parte das equipas da rede. Isto significa que os dados que temos em mãos são um espelho muito fiel da experiência de quem está no terreno. Passemos agora ao coração da avaliação, as 3 dimensões centrais de impacto. Vamos ver em detalhe de que forma é que a participação na RI influenciou os conhecimentos, a reflexão e as atitudes e, claro, a prática profissional do dia-a-dia. Este gráfico conta uma história muito clara. O maior impacto da rede sente-se, sem dúvida, na dimensão da reflexão e atitudes, com mais de 61% a concordar totalmente. Segue-se a aquisição de conhecimentos e depois a aplicação na prática. A mensagem aqui é inequívoca. A rede é, antes de mais, um motor potentíssimo para transformar mentalidades e perspectivas. No que toca aos conhecimentos, os resultados são excepcionais. Praticamente todos os participantes sentiram que adquiriram recursos úteis e quase todos conseguiram usá-los na sua prática. O ponto interessante aqui é o que os dados também nos sugerem. Uma oportunidade clara para ir mais longe e aprofundar temáticas mais específicas. E como o gráfico anterior já nos indicava, é na dimensão da reflexão que a rede mostra todo o seu poder. Pensem nisto.
quase 75% sentiram que a sua perspectiva sobre a educação intercultural ficou muito mais rica e mais de 70% sentiram-se mais motivados e inspirados. A conclusão é inevitável. A rede é, de facto, uma fonte de inspiração. Quando chegamos à prática, vemos sucessos muito concretos, como o aumento da participação da comunidade e a adoção de métodos de trabalho mais inclusivos. No entanto, é também aqui que começa a surgir uma das narrativas principais deste relatório: a existência de uma certa distância entre a reflexão intensa que a rede provoca e a sua tradução em ações concretas nas escolas. E essa constatação leva-nos direitinhos à nossa terceira secção. Vamos agora olhar para estes pontos de foco não como falhas, mas sim como as oportunidades estratégicas mais claras que temos para o futuro da rede. O primeiro ponto de foco é precisamente este, uma diferença de 12,3 pontos percentuais entre o impacto na reflexão e o impacto na prática. O que é que isto nos diz? Diz-nos que os profissionais sentem uma profunda mudança interna, mas que o passo seguinte, levar essa mudança para a cultura e as rotinas da organização, é o maior desafio. Esta frase, retirada do relatório, resume o desafio de forma perfeita. A questão que se coloca é: como é que podemos apoiar esta transição da inspiração individual para a implementação que seja coletiva? O segundo ponto de foco tem a ver com a natureza do conhecimento. Há um sucesso enorme na partilha de recursos gerais sobre interculturalidade, mas quando a pergunta é sobre aprofundar temáticas específicas, o valor baixa significativamente. Esta diferença de mais de 30 pontos não é uma crítica. É um sinal muito claro de que há uma procura por formação mais especializada e profunda. Com os desafios bem identificados, vamos agora ouvir as soluções. Esta secção é inteiramente dedicada às propostas e aos caminhos futuros que foram sugeridos diretamente pela voz dos participantes da rede. Quando se pergunta sobre como ampliar a participação e a colaboração, a resposta é inequívoca. Uma plataforma digital colaborativa surge como a prioridade máxima, com quase 75% de concordância total. A seguir, vemos um conjunto de ideias muito coeso, tertúlias, comunidades de práticas, micro-redes que apontam todas para o mesmo, um desejo forte de ter mais espaços de partilha e de trabalho conjunto. Esta proposta anónima de um participante capta na perfeição o sentimento geral. Aprofundar a partilha estruturada de práticas e recursos é visto como o passo lógico e necessário para o futuro da rede. Com base em toda esta análise, chegamos à secção final, onde os dados se transformam em ação. Aqui estão delineadas as prioridades estratégicas recomendadas para o ano letivo de 2025-2026. As recomendações assentam em 4 pilares que estão interligados. Primeiro, formação especializada, responder à procura por conhecimento mais aprofundado. Segundo, a plataforma digital, concretizar a vontade da rede. Terceiro, o apoio à prática, criar mecanismos para ajudar a passar da reflexão à implementação. E por último, o pilar que une tudo, o foco organizacional, ou seja, promover a mudança não só ao nível individual, mas na cultura da escola como um todo. Terminamos com a questão que, no fundo, sintetiza o desafio e a grande oportunidade que temos pela frente. Os dados provam que a rede AI é um catalisador poderoso de inspiração individual. A nossa missão conjunta agora é construir as pontes necessárias para que essa energia se transforme numa força de ação organizacional que seja coletiva, visível e sustentada.